Olá, pessoal. Então, estamos na nossa aula 2, né? Retornamos agora do intervalo. Antes do intervalo, a gente falou, né, sobre a abordagem clássica, falamos sobre Taylor e Fayol, e agora a gente inicia a Escola das Relações Humanas, né? A Escola das Relações Humanas, ela tem como grande nome, né, Elton Mayo. Elton Mayo com a experiência de Hawthorne, né? Essa experiência de Hawthorne, vocês vão ver que ela também aparece muito em questão de prova, de concurso para administrador. Eu acabei não comentando antes com vocês, mas depois, né, conforme a gente tiver em relação ao tempo, né, vou trazer algumas questões aqui de múltipla escolha, né, para concurso para administrador, né, para profissional de OSM no Porto, né, salários, tipo assim, salários bem legais, né, a remuneração bem bacana, sobre os autores. Professor, eu não quero saber de concurso nenhum da face da Terra, sem problema nenhum. O nosso objetivo qual que é? Mostrar o que cada uma dessas abordagens pode ser útil para você no seu dia a dia de hoje, agora, tá? Então, né, George Elton Mayo, né, a gente conhece mais como Elton Mayo, eu, pelo menos, conheci sempre na literatura mais como Elton Mayo, ele é australiano, tá? Psicólogo, sociólogo e pesquisador das organizações. Ele era professor da Harvard, né? Digo por causa, né, que ele já faleceu em 49. Então ele foi professor da Harvard Business School, né? E realizou a destacada pesquisa que popularizou-se como a Hawthorne Studies. O que vem a ser, né? Então, Elton Mayo chefiou uma experiência em uma fábrica. Essa fábrica era a fábrica de relés, lá que a gente fala, fábrica de relés, né? Da Western Electric Company. Quero comentar com vocês que cai em concurso como é que é o nome, né, dessa experiência de Hawthorne. Às vezes perguntam em que localidade foi, ou associa o nome à abordagem à teoria, tá? A gente vai ver isso. Então, a empresa era a Western Electric e ela se localizava em Hawthorne, no distrito de Chicago. Então, por isso que a experiência de Hawthorne era justamente por causa da localização, tá? Essa experiência caracterizou-se como um movimento de resposta contrário à teoria clássica da administração, considerada pelos trabalhadores e sindicatos como uma forma, a teoria clássica, o que era a teoria clássica, né? A teoria clássica, segundo, né, os sindicatos, os trabalhadores, como uma forma elegante de explorar o trabalho dos operários para benefício do patronato, do patrão. Na época, a alta necessidade de se humanizar e democratizar a administração nas frentes de trabalho das indústrias, aliado ao desenvolvimento das ciências humanas, psicologia, sociologia, dentre outras, e a conclusões, resultados da experiência de Hawthorne, fez brotar a teoria das relações humanas. Então, a teoria das relações humanas, ela vem em oposição à abordagem clássica, né? Era justamente assim, uma delas entende, né? Tipo assim, vai pensar o planejamento e tudo mais, daí vem a abordagem, né? Uma abordagem humanista, ou a teoria das relações humanas, para dizer, peraí, cara, a gente está lidando com gente, não é robô, não é máquina. Então, assim, se a gente está falando com gente, vamos lidar gente como sendo gente, vamos tratar com o devido cuidado. É para isso que veio, né? O que veio a experiência de Hawthorne, né? Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, mas eu vou sintetizar o que aconteceu, né? Eles estavam fazendo pesquisas, estudos, né? Imagine o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui e conversar aqui. Imagine o seguinte, né? Você é o cara, né? Fez a graduação, fez pós, fez mestrado, tá lá no top, imagina, tá lá na Harvard, deve ser lá um pesquisador, o cara da Harvard, né? Aí você vai fazer uma pesquisa. Imagina só que legal, né? O cara tá lá defendendo, vocês não chegaram, daqui a pouco vocês vão estar lá no estágio 1, estágio 2, né? Aí você vai lá, aí você pega e faz o seguinte, você faz um experimento. Como é que é o experimento? Você pega, tem o pessoal trabalhando, aí você aumenta a luminosidade, deixa o ambiente mais claro. A produção sobe, a produção vai subindo, vai ficando mais claro, vai subindo. Aí o cara fala assim, cara, já sei, tá vendo, eu mexi aqui na questão da iluminação, eu vou fazer uma tese aqui, vou fazer uma tese de doutorado, porque quanto mais claro, mais produz, né? E o cara já está com a dissertação lá, ou com a tese de doutorado
bombando. Aí ele fala assim, agora eu vou fazer o seguinte, cada vez que eu aumentava, a produção subia, então eu sou o cara. Aí eu vou fazer o seguinte, agora que eu tenho que comprovar que o negócio funciona, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a iluminação. O que tem que acontecer? A produção tem que cair. Por quê? Porque eu quero comprovar que existe uma relação entre a luminosidade e a produtividade. Quanto mais claro, mais produz. Quanto menos claro, menos produz. É a minha tese, né? Vou ganhar o título doutor, né? Aí, beleza, subiu a luminosidade, aumentou a produção. Baixou a luminosidade, e daí? O que aconteceu? Pois é, aí baixou a luminosidade e acabou com a tese. Né? Acabou com a tese. Brincando, tá? Tô brincando com vocês. Mas assim, ó, diminuiu a luz e a produção continua crescendo. Aí o cara fala assim, poxa, mas o que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, ó, acabou, desmontou a tese. A brincadeira é o seguinte, que é justamente desse experimento, vou comentar ali do experimento, né? Mas o experimento é o seguinte, é que não era luminosidade, é que se preocupar com as pessoas, esse cuidado. As pessoas que estavam na fábrica operando, eles viram que estavam fazendo os estudos, então que existia uma preocupação com a pessoa, com o ser humano, e isso fez com que aumentasse a produção. Tá? Então, assim, ó, lembra que a gente tem aquela figura também do supervisor carrasco? O supervisor carrasco dizia, tem que produzir coisa e tal. Com essa abordagem, eles perceberam que o supervisor ele não tem tanto poder quanto um membro da sua equipe. Como assim? Simples, olhem só. Não que eu seja carrasco, vocês sabem que eu não sou. Quem já estudou comigo sabe que, pô, eu sou um professor super, né, super gente boa, querido na faixa, né? Professor, a palavra todo mundo? Não, não é isso, né? Mas assim, ó, a gente conversa, o cara participa, ele aprende e funciona, beleza. Mas assim, vamos pensar que eu fosse, né, um professor carrasco, né? Aí tem que entregar um trabalho, né? Eu cobrar o trabalho de vocês é menos pesado do que um colega de vocês. Sabe por quê? Olhem só, olhem só. Porque assim, ó, porque o nosso objetivo é falar das teorias, mas para trazer para a vida, ok? Então, assim, ó, se eu divido a produção em células, certo? É a mesma coisa que eu dividir a sala em grupos. Vocês vão dividir a sala em vários grupos ali com 3, 4 alunos. Aí eu digo assim, ó, pessoal, na próxima aula vocês vão estar em 4 e a gente vai ter uma competição. Cara, e assim, ó, se quem ganhar, vai ganhar mais um salário para levar para casa, né? Professor, e na aula? Beleza, quem ganhar, né, a equipe que ganhar, cada um vai ganhar um iPhone 11. O Plus, o Pro, cada um vai ganhar um iPhone, beleza. Aí são equipes de 4. Todo mundo chega com sangue nos olhos na próxima aula, né? Sangue nos olhos. Aí o que acontece? Aí tem um ou outro que não aparece na equipe. Você era para começar com 4. Pergunto para vocês, começar, é que nem, eu não sou tão fã assim de futebol, não entendo muito, né? Mas assim, ó, é que nem você entrar em campo com 8 jogadores, né? Com o time completo, você entrar no campo com 8, vai levar ferro ou não vai levar ferro? Vai se lascar ou não vai se lascar? Né? Beleza. A pressão maior não é de mim, professor, cobrando de vocês resultado. Sabe qual que é a pressão maior? Que daí, olha só, aí digamos assim, ó, diga o nome, vamos fazer uma brincadeira, diga o nome de alguém que não está aqui, que vocês sabem que faz parte da turma. Que não está aqui no nosso coisa. Aproveita, dá uma olhadinha ali e comenta alguém. Não vou fazer represália com a pessoa, tá? Tô só brincando com vocês. Mas digam o nome ali, pode colocar no chat ali, de alguém que vocês sabem que faz a nossa aula e que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Ó, a Vitória, tá? Ó, foi o primeiro nome que veio. A Vitória. Aí a Vitória, ela chega no dia seguinte e ela faz o quê? Ela traz um atestado. Ela traz o atestado. Então, assim, ó, a Vitória fazia parte da equipe da Débora, tá? Ela fazia parte. Aí a Débora tá, não vou falar uma coisa, mas ela tá muito, não é chateada,
Ela tá muito com raiva, né? Porque assim, ó, o Damião ganhou um iPhone 11 Pro, né? Ou ganhou, que eu digo assim, a equipe, né? Conseguiu, né? E daí a Vitória tava com dor de barriga, vem com atestado. Aí quando a Vitória vem com atestado, ela tá toda bronzeada. Ela tava na praia. Ela não veio porque ela estava na praia, né? E o pior, a Débora dá uma olhada no Instagram e tá só assim, ó, curtiu BC Beach, curtiu Brava, curtiu, como é que é? Nem sei, né? Os locais, assim, não sei o que, balada, né? Aí você olha e fala assim, cara, o que vai acontecer? Né? Quem é que é da equipe da Vitória junto com a Débora? Quem é que da turma aqui que geralmente faz trabalho junto com elas? Débora, alguém que geralmente faz trabalho com vocês, assim, só pra gente brincar um pouco aí. Ó, beleza. Aí o que vai acontecer? E o que acontece? E acontece muito, tá? Chega aí a Débora e o Caio conversam entre eles e fala assim, cara, né? A Débora e o Caio comentando, né? Fala assim, cara, assim, ó, pode até enganar lá o chefe, né, cara? Mas assim, ó, pô, tu viu as fotos? Né, ela tem lá o perfil bloqueado, só os amigos conseguem ver, né? Então, assim, ó, como a Débora e o Caio são amigos dela, eles veem o perfil, né? Tava na praia, depois ainda pegou, ainda aproveitou, né? E ainda aproveitou, ainda passou lá no P12, lá em Jurerê Internacional, tipo, cheio das coisas, né? Então, assim, ó, chega quando a Vitória for falar com elas, né? A Vitória depois vai ver o vídeo. Depois tem que pedir para ela ver o vídeo no YouTube. Chega no dia seguinte, né? O que acontece? Os dois, os dois chegam e falam assim, ó, Vitória, cara, vamos falar a verdade? Pede para sair. Pede para sair, cara, porque assim, ó, tu estás trabalhando na mesma empresa que a gente. Se a gente não pode contar contigo como célula, deixa vir uma outra pessoa interessada. Essa pressão que os empregados fazem com o colega de trabalho é muito mais forte do que o supervisor. É claro, tá? A gente vai ver uma próxima teoria, que ela é bem legal e vai complementar. Mas imagine o seguinte, tá? Imagine o que é o seu colega de trabalho lá te botando pressão. Ele vai botar muito mais pressão que o supervisor, né? Ou imagine, tipo, você vai trabalhar, todo mundo vira as costas para você. Aí você fala assim, vou tomar um cafezinho. Quando você chega no cafezinho, todo mundo se levanta e vai embora, cara. Fica só você no cafezinho. Hã? Quem é que aguenta essa pressão psicológica? Eu tive um professor, também não quero ensinar maldade aqui para ninguém, mas eu tive um professor, assim, que ele tinha umas técnicas, assim, que era, né? E por que eu comento com vocês? Porque amanhã vocês vão ser gestores. Não é para fazer isso, tá? Vocês vão ter um comportamento sempre ético. Mas às vezes vocês podem perceber que isso acontece. Antigamente acontecia, e acontecia bastante. Às vezes o cara queria mandar um profissional embora e o profissional não ia embora. Vocês sabem, tá? Vocês sabem que, às vezes, quando é uma questão de estratégia de cada um. Se eu tenho alguém que não funciona na minha equipe, eu pago para ele ir embora. Eu dou a demissão imotivada, pago lá a multa dos 40% e digo assim, vai com Deus, né? Na minha compreensão, tá? Pago a multa e vai com Deus. O que geralmente acontece, tem a possibilidade do acordo, né? Mas enfim, o que geralmente acontece é o seguinte: quando o cara está insatisfeito, em vez do cara chegar e dizer, o empregado, em vez de ele chegar e dizer assim, eu quero ir embora, não, ele apronta, até que o cara manda embora. Só que às vezes ele apronta e faz umas maldades que vai perdendo clientes. Eu não sei se vocês já viram isso. É quando você vai, às vezes, numa padaria, num restaurante, teu garçom te atende com má atenção, aí você fala assim, nunca mais volto aqui. Às vezes o empregador demora para mandar o cara embora e ele vai perdendo a clientela, né? Então, assim, ó, na minha concepção, manda o cara embora, manda o cara embora. Professor, eu acho uma baita sacanagem ter que pagar a multa. Manda por justa causa, tá? Desídia, tá? Aí você tem lá a CLT, acho que estiveram lá com a Magali, né? E a Magali trouxe lá todas as questões ali,
acho que foi a Magali, foi a Michele, né? A professora doutora Magali, doutora Michele, que falaram ali a respeito, né, das faltas ali que o empregador pode cometer, né, ato de improbidade, né? Verifiquem qual delas ali que o funcionário se enquadra e despede por justa causa. Bem comprovado, né? Dependendo da gravidade, ele vai de primeira, dependendo, você vai juntando uma série de documentações, né? O que eu já recebi algumas vezes, não só uma. Chega o empregado e ele fala assim: eu fui mandado embora por justa causa, o empregador é o demônio. Poxa, o que aconteceu? O que você tem aqui? Aí ele tem lá os documentos. Aí quando ele tira, porque geralmente a gente pede para o cara trazer a documentação preparado, assim, né? Aí ele pega e vem com um monte de advertência. O cara faltava, o cara era desrespeitoso. Aí o cara vem com 4, 5 advertências. Aí ele fala assim: ó, doutor, o que essa justa causa minha é devida? Eu falei, olha, cara, eu tenho todo um histórico aqui dizendo que tu não estavas cumprindo com as tuas obrigações. E o empregador? Ah, não, ele pagava direitinho, pagava não sei o quê. Aí falou, olha, infelizmente, cara, aqui, tipo, o escritório não... Né, a gente não vai inventar uma coisa, não, essa aqui a gente não faz. Tipo, não pega ação, né? Não sei que fosse um caso totalmente diferente. Mas tem muita gente, assim, que o cara vai numa loucura. Beleza. Então, assim, ó, viram como a questão das pessoas ela é importante, viram como a questão das... Tipo assim, eu tenho uma questão de planejamento, mas eu tenho que ter um cuidado, uma atenção especial com as pessoas. E como é bacana e gostoso quando você tem, digamos, né, um gerente, um diretor, que o cara é humano, que o cara olha por você e você vê que ele quer, né, o seu melhor. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que não adianta você investir em treinamento se o clima organizacional é péssimo e o pessoal pede a conta o tempo todo. Não adianta você fazer, né, gastar e tudo mais, se o ambiente é tão ruim que a pessoa vem, eles vão tudo com atestado, né? Vocês sabem que tem algumas profissões, eu estou tentando fazer o checklist. Vocês sabem que tem algumas profissões que elas têm assim um elevado nível de estresse e faz com que muitas pessoas adoeçam, né? Ou às vezes o ambiente ele é muito competitivo e muitas pessoas acabam não aguentando, né? Aí eu vi, por exemplo, assim, eles dizem que professor, bancário, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, olha, todos que eu fui na vida, né, eram profissões assim, né? E professor também? Acredito que sim, né? Sim, com certeza, tá? Ó, então assim, ó, experiência de Haldor, né? Primeira fase, pretendia confirmar a influência da iluminação, foi isso que a gente falou, tá? Aí, vamos adiante. O objetivo inicial era estudar a fadiga, os acidentes, a rotatividade pessoal e o efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade. Essa experiência foi também motivada por um fenômeno apresentado de forma severa à época na fábrica. Conflitos entre empregados e empregadores, que existia na época, então foi por isso que motivou, a apatia, tédio, alienação, né, o cara fica, e alcoolismo, dentre outros fatores que tornavam difícil a convivência no meio trabalhístico. Na segunda fase, o que eles fizeram, né? Ocorreu o desenvolvimento dos seguintes campos: social, gerado pelo trabalho em equipe, e de liderança, gerado pelos objetivos comuns. E na terceira fase, na qual foi verificada, né, por meio de entrevistas, que consistiam em entrevistas com empregados para conhecer suas opiniões e sentimentos. Resultados, né? Então, vou passar direto para os resultados, que eu sei que vocês já tinham comentado sobre isso, imagino eu, que o professor também comentou e explicou bem, né? Então, assim, ó, quarta fase foi o foco de observação à igualdade de sentimentos entre os membros do grupo e a relação entre a organização formal, aquilo que eu falei para vocês, quem que é o líder, e a informal, né? Aquela pessoa que vocês sabem que o pessoal mais antigo fala assim, né? Olha, não deixa uma fruta ruim, né, podre, né, com as demais, ela vai estragar tudo. Então, assim, ó, se você tem um cara que é uma liderança para ser do contra, ele pode levar o teu negócio à ruína. Então, assim, ó, né, fala assim, ó, vou te dar uma bonificação, uma empresa multinacional vai te chamar, não precisa mais trabalhar aqui, né, vai com Deus, né, não deixar o cara lá, né, ou, que nem eu falei para vocês, é de fundamental importância pegar aquela pessoa e trazer ela para estar do seu lado, né? Então você
Por isso se fala muito a respeito de livros ali, não é livro para mentir, não é livro para nada, mas é justamente para trabalhar essa habilidade, né, interpessoal, para você conseguir, né, dizer assim, cara, vem cá, meu amigo, vem cá, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar e trazer essas pessoas para o seu lado. Por quê? Porque se ele tem muita influência, né, para te auxiliar, né, e para dizer assim, ó, para todo mundo assim, ó, vamos que o negócio é bom, né? Tipo, às vezes quando a mídia fala um negócio para você, tipo assim, a reforma da Previdência vai ser excelente, daí você fala assim, para quem? Né? Para quem, né? Tipo isso, assim, né? Aí, tipo, às vezes tem umas maldades, né? Tipo essa reforma da Previdência não... Tá? Mas beleza, mas você vê que, tipo assim, ó, que você tem alguém a seu favor, né? Então, às vezes, o empregador, ele também quer fazer algumas mudanças, é importante que ele tenha pessoas lá na linha de frente para, de certa forma, né, para dar uma confirmada, para dizer, não, olha, estou junto lá, eu entendo a situação do empregador, realmente ele tem que fazer alguns ajustes, senão o negócio não vai funcionar. Ele sentou para conversar comigo e realmente os nossos números não estão bons, tá? Falando assim de uma forma justa e ética, né, aí é possível, né? O cara chega e fala, ó, os números não estão bons, vamos fazer isso aqui, e daí a gente até pode conseguir, daqui a, né, logo ou já imediato, uma bonificação, mas a gente tem que melhorar os resultados, senão a gente não vai aguentar, tá? Ficou mais legal, né? Então, assim, ó, qual foi a conclusão dessa experiência? O nível da produção da empresa não é resultante lá do supervisor batendo de chicote nas pessoas, tá? Não é aquela questão do planejado, da teoria mecanicista, né? Que é a abordagem clássica, mas sim de uma integração social. Quanto melhor o grupo interagir e quanto melhor o relacionamento entre eles, melhor a produção vai fluir. Então, assim, ó, se a gente está numa sala de aula e a turma é super bacana, super querida, que nem eu tive a oportunidade de estar com a turma de gestão socioambiental, né? E a turma era super parceira, como a gente foi evoluindo em conjunto. Tá? Agora, se fosse uma turma que o pessoal, assim, sei lá, às vezes tem umas panelinhas que o pessoal não se bica, aí um fala uma coisa, o outro contesta. Aí o outro fala uma outra coisa, o outro contesta. Aí daqui a pouco ninguém mais participa. Né? Mesma coisa dentro da empresa. Então, os caras se detestam, então fica um tentando sabotar o outro, só que na verdade um não está sabotando o outro. Eles estão sabotando o próprio negócio. Né? Se eu estou numa competição entre os nossos grupinhos aqui, marketing não fala com produção não fala com venda, sabe assim? Cara, a empresa é uma só. Ou a empresa vai super bem, todos os departamentos se entendem, ou, né, um deles capengando, o negócio não vai fluir legal. A questão do comportamento social dos empregados, a questão das recompensas e das sanções sociais, que nem a gente conversou ali, a brincadeira da vitória, né? Do tipo assim, o grupo tem uma influência gigantesca, né, sobre o comportamento deles e o grupo vai impor sanções ou sanções é de punição, né? Vai impor punições mais severas do que às vezes o próprio empregador. Grupos informais, as relações humanas, a importância do conteúdo do cargo e a ênfase daí muito mais numa questão emocional. Então, a teoria das relações humanas ela vai trazer essa ênfase nos aspectos, né, sociais, emocionais ali, que a outra, o foco era a questão do planejamento. Então, aqui do Elton Maio, né, o trabalho só tem sentido enquanto existe uma atividade em grupo, grupal. Recompensas e sanções do grupo social têm maior influência que as provenientes daquela estrutura planejada lá da abordagem clássica. A maior especialização do trabalho, né, ao invés de conduzir para uma melhoria, uma maior produtividade, ela pode vir a conduzir a uma monotonia e não necessariamente a uma eficiência. Então, assim, ó, por isso que é tão importante no negócio de vocês que vocês consigam, né, demonstrar, apresentar que a pessoa se faça, que ele tenha conhecimento do todo. Como assim, professor? Às vezes a pessoa pode fazer uma coisa bem simples, né? Ah, ele está apertando um parafuso. Não, cara. Esse cara aqui é de fundamental importância, porque o veículo só vai ficar pronto por causa de cada um. Então, assim, ó, vamos dar uma olhada, né? Apresenta para ele a empresa, para que eles tenham a noção do quanto o trabalho de cada um é importante e como cada um deles é tão importante, como um elo para uma corrente, para as coisas fluírem. Isso é muito importante, né? Eu escutei na rádio ontem, eles falaram um caso que era da NASA lá, que eles perguntaram para uma mulher que varria o chão, né?
sei lá, uma pessoa de serviços gerais, né? E eles perguntaram o que ela fazia. Aí ela respondeu o que ela fazia, né? Ela era uma de serviços gerais. Ela falou assim, ó, eu trabalho aqui na NASA, eu estou ajudando eles a levar o homem para a Lua, né? Então assim, ó, é aquela mesma coisa, né? É, a pessoa ela tem noção, né, que o ambiente ele tem que ser um ambiente limpo, adequado e tudo mais, que aquele serviço que ela está fazendo é de fundamental importância, com mais atividade dos outros para que tudo flua bem, né? Então, às vezes você está lá numa parte do departamento administrativo da empresa. Ah, o que que você faz? Não, você está auxiliando para algo maior. E é isso, né? Tem aquele que, digamos assim, que está só assentando tijolos, que o cara diz, ah, você está fazendo nada, eu boto tijolo, eu carrego pedra, coisa e tal, e o outro diz assim, não, eu sou responsável pela construção da catedral, né? Eu sou o cara, eu estou ajudando a fazer algo que é assim para a posteridade, né? É isso, tá? Então assim, ó, isso muda completamente a percepção do funcionário e muda até a forma dele falar. Imagina, tipo assim, ele chega em casa e ele fala para os filhos assim, ó, o papai é responsável ali pela catedral. Pô, todo mundo, entendeu? Motiva, né? Do que o cara chegar cansado e tipo assim, não. Né? As pessoas cada vez mais, eles dizem assim, ó, que nos anos 80 a palavra era money, né? Tanto é que tem aquele programa, não que o programa seja da época, mas tem aquela musiquinha do programa que era do Roberto Justus, que tocava aquela musiquinha Money, 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 né? Tipo Money, né? Só que agora a gente não vive, a preocupação da nossa sociedade, quem está no mercado de trabalho, não é money, que é dinheiro, é meaning. As pessoas trabalham por meaning, que é propósito. As pessoas querem ter propósito. As pessoas querem ter propósito na vida. A vida das pessoas tem que ter um propósito, não uma questão dinheiro por dinheiro, né? Porque o mundo mudou, né? Então, assim, não é. As pessoas estão observando o quê? Que talvez mais legal do que ter carro para pagar estacionamento e ficar no trânsito, que você pode locar um carro, que você pode andar de Uber, que mais legal do que ter uma casa que você financiou de 200 mil e que vai lhe custar de financiamento 4 vezes esse valor, tipo 600, 800, né? Tipo 800, uma coisa louca, que às vezes você consegue viver super bem, que existe algo chamado nômade digital, que tem pessoas que nem o Ryan Santos, que em um momento eles estão na Rússia, no outro momento eles estão em Mônaco, e o cara vive da internet, e que você fala assim, cara, o cara tá vivendo, o cara cada vez está em um lugar diferente, né? Ah, tem umas coisas que eu não concordo, digamos, você pode dizer, certo, tem umas coisas que eu não concordo, mas eu poderia, posso fazer um negócio muito mais legal. E você observa o seguinte, que às vezes, né, que às vezes o cara tem um imóvel de 5 milhões na beira-mar, que ele tem mais uma casa de, sei lá, mesmo 5 milhões numa outra localidade, porque geralmente, né, outra localidade é mais barato, uma outra mansão, tem carros, e que você percebe que às vezes um guri nômade digital tem uma vida muito mais legal, né? Conheceu diversos países, conheceu diversas culturas e tudo mais, porque no final, né, o cara ficar trancado dentro de um apartamento, agora que a gente tem essas questões de pandemia, cara, não sei, né? Mas nosso objetivo não é essa reflexão, é voltar aqui para as relações humanas, beleza? Então tá. Então, assim, às vezes a especialização pode conduzir para uma monotonia. Falamos, né? Ó, o que, que acontece se a gente fizer uma comparação entre as duas? O foco vai sair lá da abordagem clássica da tarefa e vai para as pessoas. O foco sai da eficiência e vai passar para a cooperação. Vão surgir, com isso, as conclusões da experiência de Haldor em uma fábrica que evidenciou que as pesquisas que o nível da produção é resultante da integração entre o grupo, da integração social, né? E existem grupos informais que vão ter muito mais influência do que aquilo que tinha sido planejado, né, pela estrutura organizacional formal. Isso é um cuidado quando a gente for falar a respeito de organograma. Por isso que a gente puxa também isso. Quando a gente fala a respeito do organograma, é que assim, ó, ele vai ter que ser atualizado. E ele vai ter que representar o que realmente acontece. Não adianta fazer um faz de conta lá. Ah, esse aqui é o organograma. Não, mas quem manda? Não, quem manda aqui é a mulher do chefe. Cadê ela? Não, ela não está no organograma. Tá, então representa o que isso aqui, né? Os elementos emocionais não planejados do comportamento humano, eles devem ser avaliados, e o ser humano, ele é motivado pela necessidade de estar junto,
dele ser reconhecido e dele receber adequada comunicação. Vocês sabem, né, que o ser humano ele é um ser social. E o nosso foco não é tratar a respeito de marketing, por exemplo, né? Mas vocês sabem que muito das vendas e muitas das coisas que acontecem é justamente por causa disso. As pessoas gostam de pertencer a grupos, né? Ah, professor, nada a ver, nada a ver. Eu acho nada a ver isso aí, nada a ver. Beleza. Aí você chega e diz assim, vamos no clube, né? Que nem uma pessoa conhecida. Ela falou para mim assim, ah, Rafael, eu não vou no clube, cara, se eu não tiver uma Louis Vuitton ou no mínimo uma Vitor Hugo. Porque assim, ó, todas as mulheres lá têm tipo tal bolsa, tal coisa. Se for assim, eu não saio de casa, eu não vou lá nesse local. As pessoas querem fazer parte daquele meio, né? Da mesma forma que às vezes o cara ganha dinheiro, o cara fala assim, cara, eu preciso de um Porsche, porque eu quero participar daqueles eventos e coisa e tal, eu sou apaixonado pela marca, eu quero fazer parte daquele meio. Eu quero ter um Porsche para poder participar, chegar final de semana e ir no autódromo. Então tem isso, né? E o que é feito? O marketing utiliza disso pela questão da interação, né? E da mesma forma, as pessoas, dentro do seu ambiente de trabalho, onde a gente passa no mínimo um terço da nossa, assim, dos nossos dias, né? As pessoas também querem estar num ambiente que elas se sintam bem, onde elas se sintam acolhidas. Então, se você tem uma liderança informal, você vai agir contra ele se ele vai te botar pressão, que nem eu falei, todo mundo vira as costas, coisa e tal. Não, né? Aí você às vezes não entende por que as coisas não estão fluindo, né? Aí depois você descobre que tem algo chamado tipo uma greve branca, né? Eu comecei a falar um pouco para vocês, mas acabei não finalizando. Eu tive um professor de gestão de pessoas, né, chama RH, que o cara, assim, era... Ele só não ensinava a fazer bomba, né, para explodir a empresa, né, porque o cara era, assim, mais de coisa, né, mas, assim, de resto, cara, o que... Tipo assim, ó, tem que tirar alguém lá da empresa. Aí eles plantavam um funcionário para começar a cantar o cara. Tipo assim, o homem é hétero. Aí bota um outro homem lá pra ficar todo dia, tipo, querendo dar uma paquerada. O cara pede a conta? O cara pede a conta? Ou se é tipo, se é uma pessoa homossexual, aí pega e vem um hétero pra encher o saco, né? Professor, quero fazer uma pergunta pro senhor. Pode isso? Eu ganho se eu entrar com um processo desse? O empregador, ele é responsável pela segurança do trabalhador, tá? Então, assim, ó, ele receber ameaças, qualquer coisa, o empregador responde, né? Mas, assim, ó, isso acontecia, tá? A gente aprende, não que a gente aprendia, não era ementa, isso não existe na ementa do curso, tá? Mas o cara falava, ó, se é assim, se é assado e coisa e tal. A maior tristeza que esse meu professor teve, fazendo fazendo uma pausa aqui, ele disse que um dia o cara chegou e falou para ele assim, o gestor falou para ele assim, pode me dar uma carona pro cara? Olha só, pode me dar uma carona? Posso dar uma carona. Tá, então eu preciso só pegar umas pastas aqui, uns negócios. Pegou uns negócios e falou assim, ó, vamos dirigindo aqui nessa direção. Escuta só, vamos dirigir nessa direção. O cara era o cara do RH lá, tá? Vamos dirigir nessa direção. Ah, mas vamos para... Não, vamos. A gente vai conversando sobre negócio, tudo mais. Foi conversando sobre negócio. Moral da história. Sabe onde é que ele pediu para deixar o cara? Em Navegantes, no aeroporto. Esse cara pegou um avião e foi embora. Era o dono da empresa, ele pegou o avião e foi embora. Aí ele se culpou pro resto da vida. Sabe por quê? Porque ele levou o dono da empresa com as malas, com dinheiro, pro aeroporto, o cara foi embora, nunca mais pagou os trabalhadores, nunca mais pagou ninguém, o cara desapareceu no mundo. E ele foi o responsável por ter levado o cara. Então isso assim foi algo que, né, o cara às vezes ensinava umas coisas meio de guerrilha, né, mas às vezes, enfim, né. Pessoal, se um dia o empregador... Não vai acontecer, né, tô brincando. O empregador disse, toca aqui, fala assim, calma, o professor me falou que um dia, não é no aeroporto, né, não é no aeroporto, então tá bom, então eu posso dar uma carona pro chefe. Pessoal, então, beleza, comentamos aqui, né, as falhas dessa escola, né, que nem a gente está falando, vai falar tudo de ônus e bônus, tá? As falhas dela que é uma visão inadequada dos problemas das relações industriais, né, porque nem tudo assim, é uma relação do ser humano, cara, é assim, ó, se a nossa fábrica não trouxer resultado, por isso que a gente não pode ser 880, né? Se a nossa fábrica não der resultado, porque a gente ficar pensando no ser humano, ser humano, ser humano, ser humano,
cara, a gente vai quebrar, ou o outro vai ser mais competitivo. Então, assim, né, não dá para ser, né? Então, aqui, ó, visão inadequada dos problemas das relações industriais, uma parcialidade nas conclusões, e às vezes até uma concepção ingênua e romântica do operário, né? Como se ele fosse um coitado ou uma vítima, ou né? Então, tipo assim, não dá para ser nem 8 nem 80, né? Para nenhum dos lados. Não dá para ser que nem a abordagem clássica, só planejamento, sem esquecer que a gente está lidando com seres humanos, a não ser que você automatize a empresa como um todo. Beleza, automatizou, né? A máquina não vai ter fadiga, a máquina não vai ficar alienada e a máquina não vai sair do expediente e tomar um pole porque você é um chefe que é o demônio, né? Não vai acontecer isso, tá? Agora, caso contrário, é importante ter essa noção, né, de ser humano. E aqui é uma ênfase demasiada nos grupos informais. Agora, a gente vem para outra escola, que é a escola comportamental. Coloquem ali no chat se vocês lembram quem que é o principal nome dessa escola, ou um dos. Quem que vocês lembram? Lembram de quem que era a escola comportamental? Quem eram os nomes? Isso, né? Então, assim, ó, a origem, né, da escola comportamental, ela pode ser resumida nos seguintes pontos. A escola comportamental, ela vem de uma oposição da escola das relações humanas, que a ênfase, né, era nas pessoas e nos grupos, e para a escola, e uma oposição ali à escola clássica, que era a ênfase nas tarefas e na estrutura. A teoria comportamental, ela é um desdobramento da teoria das relações humanas. Então, ela rejeita aquela concepção ingênua do ser humano, né? E ela critica severamente a escola clássica, pela visão mecânica, né, uma autoridade formal e princípios gerais da administração. A escola comportamental vai se fundamentar, né, no comportamento individual. Não é outra razão que um dos seus lemas chaves é a questão da motivação. Lembram? O que vocês acham? Então, a pirâmide de Maslow cai nesse assunto, professor? é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Acertou na lata. Quem foi quem foi que disse? Que eu não consegui Zaqueu? ver. Zaqueu. Zaqueu, então depois tu pode me cobrar ali uma pontuação ali pela tua participação. Beleza. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, a escola comportamental, né, diz assim, ó, um nome importante nessa abordagem, aí é um psicólogo, né, a gente viu que o Elton Mayer era australiano, mas que era pesquisador da Harvard nos Estados Unidos, né, mas aqui o Maslow, né, ele é um psicólogo americano, né, Abraham Maslow, especialista em motivação humana, que vai justamente trabalhar a questão, né, da pirâmide, conhecida como a pirâmide de Maslow, né. Aqui a gente tem Maslow e McGregor, dessa escola, né. Então, vai tratar justamente a cooperação entre empresários, empregados e clientes. Quando a gente está falando da escola anterior, que é das relações humanas, a gente está pensando muito no grupo, no grupo, no grupo. Quando a gente vem para Abraham Maslow, ele vai dizer assim, ó, a questão que o objetivo é uma questão dos objetivos individuais. Então, assim, ó, o que eu quero dizer? Trazendo para o nosso dia a dia, né? É importante que a gente saiba o que cada um deseja. E o que eu quero, o que você quer, são coisas, pode ser coisas bem distintas. Pode ser que, para mim, um aumento do salário faça diferença. Pode ser que, para você, tudo que você queria era reconhecimento. Né? Então, assim, ó, dependendo, eu nem preciso aumentar o seu salário. Era uma questão assim, ó, que você quer ser reconhecido, né? Ou uma questão de status. Tem um programa chamado Flipping Out. Flipping Out, não sei se vocês já viram. Não lembro qual que é o canal, né? Mas passava num canal ali, Flipping Out, que era de um cara que ele faz justamente Flipping Out, ou a questão justamente a questão de você pegar o imóvel, reformar e depois comercializar. E tem um cara, me lembrei o nome dele, é Jeff Lewis, né? Que ele, cara, era muito bom, muito fera, assim, na questão, ele deixa realmente os imóveis, ele faz um negócio bem legais. Só que ele é assim bem metódico, né? E ele tem um comportamento assim, dependendo assim que é tipo quase um toque assim, né? Tipo a pessoa que tem toque, né?
acho que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Então ele é muito metódico, então o que ele faz? Aí ele comenta num dos vídeos, ele fala assim, eu na verdade nunca dei aumento para meus funcionários, cada vez ele dá um nome mais bonito para o cargo da pessoa, e a pessoa se sente super motivada que ela tem aquele cargo e tudo mais, desde alguém tipo seria serviços gerais, mas ele tem um nome diferente, sabe? É bem interessante, né? Interessante que eu digo assim, ó, que às vezes é aquilo que a pessoa precisa para motivar ela, né? Claro, não estou falando, não sei quanto é cada vez, mas se o cara já ganha um determinado valor, não é questão do salário. É a mesma coisa se eu disser para vocês, pensem aqui comigo, tá? Ó, se eu digo que eu vou aumentar, vamos trocar uma ideia bem rapidinho. Pensem comigo o que é que acontece, tá? Olhem só, na visão agora de dono de negócio, tá? Imagine que você ganha, por favor, calculem ali para mim, que você ganhe 20 mil reais, 20 mil reais por mês, tá bom? 20 mil não. Ou podemos botar diferente, ó. Vamos botar assim, ó. Que você ganhe 22 mil reais por mês. Ganhe 22 mil reais por mês. Você trabalha 220 horas, né? Quanto que dá 22 mil dividido por 220? Exatamente 100. 100 reais a hora. Então, se você ganhar 100 reais por hora, né, registrado, porque às vezes o cara vai dizer assim, professor, um médico ganha 550 consulta. Beleza, mas o cara, né, às vezes acaba tendo um retorno, alguma coisa assim, né? O professor médico ganha muito mais de 22 mil. Então tá explicado, né? Beleza. Então, assim, ó, digamos que você ganhe 22 mil reais por mês. Por semana, né, o cara já faz as contas, quanto é que dá. Se você ganha 22 mil reais por mês, tá? Tô falando agora, o pessoal é novo, né? Dá pra, assim, ó, pode ser que vocês me digam assim, Rafael, dane-se, cara, 22 mil não é nada. Tipo assim, ó, 22 mil nem dá pra fazer todos os meus sonhos. Beleza, beleza. Mas assim, ó, eu acredito que com 22 mil, se o cara disser assim, ó, que ele quer financiar um Golf GTI, ele financia. Se ele quiser financiar um Mercedes, também, um BM também, né? Se ele quiser um carro muito espaçonável, sei lá, daí pega então um seminovo, mas com 22 mil dá para fazer um estrago, né? Talvez se não tiver como comprar, mas dá para alugar um apartamento bem legal e dá para ter uma vida muito bacana, né? Solteiro, né? Solteiro. Não tô dizendo que o cara tem 4 filhos, né? Daí aí o cara vai ter que arrumar mais um de 22 mil, tá? Pelo menos, né? Então, assim, ó, a brincadeira é o seguinte, cara, se você, né, a nossa média de idade aqui da turma é quantos anos? Se você ganhar 22 mil agora, cara, não vai ter, nem sei se ainda tem, né? Não vai ter Woods, não vai ter P12, não vai ter, cara, não vai ter nada para você, né? Vai chegar arrasando, né? De Camaro. Vocês conhecem lá o Toguro, do Shape Inexplicável? Vai chegar com aquele Camaro do Toguro verde lá, alienígena, bruxo lá nas baladas, né? Vai chegar top das galáxias, né? Vai chegar bombando em qualquer lugar com esses 22 mil. Aí eu pergunto para você, ganhando 22 mil, trabalhando de segunda a sexta, né? Trabalhar as horas, fechar as 44, tá? Trabalha de segunda a sexta. Aí o cara da empresa fala assim, ó, vamos vir trabalhar aqui no sábado, vamos trabalhar nesse sábado aqui, que eu vou pagar para vocês essas 5 horinhas a mais, 500 pila a mais, né? 5 horinhas a mais que vão trabalhar, a gente falou que era 5 reais a hora, né? Eu sei, tá? Que a hora extra é 50% a mais, mas vamos brincar, assim, ó, oferece ganha pagar 500 pila a mais, cara, você ganha 22. Na sexta, você vai na balada, que você já combinou com os amigos, que você vai ser o rei do camarote, vai ter rei, vai ter rainha, vai ser o negócio lá. Você acha que o cara vai querer vir trabalhar no sábado? Pode colocar no chat. Quem vocês acham que vai trabalhar no sábado com aquele salário solteiro, né? O cara não vem. O cara não vem, tá? Agora, pensem comigo. Imagina que você paga, né, um salário mínimo, paga um salário mínimo pro cara, né, pro cara trabalhar, né? O cara tá desesperado, né? Porque assim, ó, todo filho de Deus, né, sabe que um salário mínimo o cara deixa no mercado, né? O cara deixa um salário mínimo o cara deixa no mercado. Se o cara compra as coisas para ter dentro de casa, um salário mínimo fica no mercado, né?
Aí, você chega pro cara e fala assim, cara, nós vamos ter que trabalhar, esquece esse negócio de 8 horas dia, ou horas proibidas que são acima de 10 horas por dia, nós vamos ter que trabalhar 12 horas, cara, por dia, nós vamos ter que vir sábado, nós vamos ter que virar à noite aqui, cara, nós vamos ter que fazer esse negócio. Cara, é triste, tá? Mas assim, ó, né, o cara vai fazer tudo para ganhar o dinheiro. Aí talvez vocês podem se perguntar, porque muito do nosso conteúdo é a gente fazer um bate-papo, né? Aí vocês podem se perguntar e falar assim, filho da mãe, é por isso que meu empregador me dá um salário que não me deixa nem ter condições de ficar tão bem, nem ficar tão mal, né? É tipo assim, eu ganho um salário para sobreviver, digamos assim, pessoal, vocês saibam de alguém, talvez vocês são os caras do 22 mil, né? Pode ser que vocês são os caras do 22 mil. Mas você fala assim, cara, eu ganho um trabalho para sobreviver, que se o cara falar assim, vem no sábado que eu te dou mais 200 pila, tu tá feliz da vida e vai. Né? Ou mais 500 pila, o cara vai. Né? Então, assim, ó, você começa a analisar o seguinte, que nem o pessoal antigo dizia, que se você der muita moleza para seu filho não vai render, ele não vai produzir, né? E tem que botar o cara para trabalhar ali, ó, justo, né? Professor concorda ou discorda disso? Cara, não é uma questão de eu concordar ou discordar, mas que eu vejo acontecer, eu vejo, né? O professor já passou por isso na qualidade de empregado, cara, e muito. De ficar super contente, assim, de fazer hora extra, meu Deus, e coisa e tal, né? Quem é que não gosta de dinheiro, né? Agora, talvez quando você tiver um patrimônio de 20 milhões, que o dinheiro na sua aplicação, no seu investimento renda muito mais, você não trabalha mais por hora. Mas enquanto você estiver nessa situação, vai acontecer isso. Acontece ou não acontece? Eu não sei, o Jorge está com o microfone aberto, não sei se ele quer falar alguma coisa. Não. Beleza. Não, mas pode deixar o microfone, só porque eu pensei que ele ia falar que ele começou a fazer o risquinho ali. Então é isso, né? O que eu quero dizer? Que talvez, para aquele cara que está ganhando mais, agora tirando a brincadeira de lado, assim, o extremo, né? A gente pode, não precisa ser os 22 mil, mas assim, ó, talvez para aquele cara que ganha 5 mil, muito mais do que salário, é outras formas de motivar. E talvez, vou dar outro exemplo, tá? Olha só, já passei por isso. Quando o cara está numa situação financeira apertada, cara, o cara quer dinheiro. O cara tá, imagina assim, ó, você está trabalhando, né? O dinheiro está indo no mercado, o cara está indo no mercado, está indo no aluguel, não está sobrando nada, né? Aí você chega lá com um certificado de que você é um funcionário feliz. Tipo assim, você chega, aqui ó, homens casados, né? A mulher chega e fala assim, pô, larga desse emprego, esse emprego não tá pagando bem, tu é um cara inteligente, merece coisa melhor, tu é um cara inteligente, merece coisa melhor. Aí você vem com um diploma de empregado queridinho do mês. O que a tua mulher responde para ti quando tu chega em casa? Ela quer pegar aquele quadro e dar na tua cabeça. Né? É assim a brincadeira, né? Ela diz assim, cara, pelo amor de Deus, larga essa empresa. A gente precisa de dinheiro para sobreviver e tu trabalha naquela empresa para ganhar migalha e que adianta ficar batendo foto de funcionário queridinho do mês? Não adianta. Então, assim, ó, para aquele cara é dinheiro. Ele quer uma gratificação em dinheiro. Chega pro cara e diz assim, ó, agora tu vai ganhar mais tanto. Cara, o cara vai trabalhar e vai fazer, assim, a tua empresa deslanchar. Tá? Para aquele que está ganhando um pouco mais, ele quer reconhecimento. Ele quer dizer assim, ó, pô, estudei pra caramba, eu tenho uma remuneração legal, eu vou te aumentar mais. Não, cara, eu só quero que tu me dê reconhecimento. Isso Abraham Maslow vem fazer. A teoria das relações humanas não chegou nesse ponto. Ela disse assim, ó, você tem que motivar todo mundo, e pensando no conjunto. O que Maslow fez? O Maslow falou assim, ó, cara, cada um é um ser, as pessoas são únicas, cada um só tem uma digital. Ele não falou essa parte da digital, tá? Mas assim, ó, cada um é único nesse mundo. Então, assim, ó, os desejos, as necessidades das pessoas são diferentes. Se você quer realmente motivar, e para cada um de vocês aqui na empresa de vocês, tá? Vocês querem motivar, vocês têm que entender o que motiva a pessoa. O que vai fazer, né? Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu não entendo de futebol. Meu pai faleceu cedo, né? Meu avô gostava de futebol, até tinha lá, eu olhava assim, mas não, né? Ah, professor, joga? Jogo, né? Mas de ficar assistindo, não tive essa questão assim de pai, vem jogando futebol, ele fica lá vendo teu pai jogar, não tive isso. Então assim, o cara falar de futebol, né?
Até acho que talvez eu me lasquei numa prova de trainee, fazer uma prova de trainee na que eu terminei a faculdade, aí todo mundo saiu da prova e falaram assim, meu Deus, cara, aquela pergunta lá de futebol, cara, muito fácil. Eu errei aquela droga da pergunta do futebol, né? Eu não tinha a menor ideia do negócio de futebol, né? Eu pensei assim, porra, que diabos, como é que me faz uma prova para um concurso de uma multinacional, uma prova para multinacional com futebol, né? Talvez porque eles sabem que boa parte, às vezes, das negociações acontece quando o cara fala assim, e aí, teu time ganhou, teu time perdeu, aquela conversa meio furada, mas que é para quebrar gelo, né? Para daí acontecer alguma coisa, enfim. Né, me lasquei, e vocês sabem que num concurso com 20 mil candidatos, você erra umas coisas besta dessa, tá fora, né? Vamos adiante. Ó, então, aqui é alcançar objetivos individuais, então você dá o foco para a meta individual de cada um, dirigindo para os esforços grupais. Então você tem a meta da empresa, você vai ver como é que você vai motivar cada um para a empresa chegar lá. Esse é o objetivo, não é para tu agradar o cara. Eu vou fazer para agradar o cara, vou dar reconhecimento para aquele, vou trabalhar com, né? Então assim, a gente vai ver para cada um deles. E a escala motivacional, ou seja, cada indivíduo atua de uma forma particular e única, né? E toda aquela questão psicológica. Então vamos lá. McGregor traz a ideia da teoria do homem X e Y, né? Da teoria X e da teoria Y. Então diz assim, ó, a teoria Y, o homem está permanente motivado para assumir responsabilidades, ele tem iniciativa e não precisa ser comandado. Está sempre preocupado com os problemas da empresa, gosta de participar das decisões e dirige seus esforços para os objetivos da organização. Essa é a ideia, né, da teoria X, pois entende que o seu futuro dela depende. O da teoria X diz assim, ó, dentro do enfoque da qualidade, sua contribuição reside somente na teoria Y, né? O X seria que ele é o cara, tipo assim, ó, que o funcionário é malandro, que o funcionário não quer nada com nada e tudo mais. E nessa questão comportamental, ele diz assim, ó, o que a abordagem clássica quer dizer é que o cara é tipo a teoria X, assim, que o cara é malandro, não quer nada, e se ele não ganhar o comando, ele não vai funcionar, e que deve ser feito dessa forma. E aqui a gente está trabalhando a questão psicológica, dizendo assim, não, olha, dá para você trabalhar e você motivar a pessoa. Vou trazer agora para vocês a pirâmide, né, de Maslow, né? Então ele traz, na base da pirâmide, ele traz as necessidades, né, fisiológicas, logo em seguida, as de segurança, cadê meu mouse? Está aqui, tá aqui. As de segurança, aceitação ou sociais, estima, também conhecida como status, e autorrealização, né, que é a ideia da autorrealização. O que acontece? Vou fazer mais um bate-papo aqui com vocês. Imagine o seguinte, né? Não vocês, porque vocês nunca vai acontecer isso. Mas vocês imaginem assim, ó, tem um cara que ele é um executivo da organização, tá? Ele é um executivo e ele ganha um salário bem legal, assim, não, mais ou menos legal, beleza, está lá trabalhando. Aí ele acaba sendo despedido, ok? Ele acaba sendo despedido. Aí ele nunca nem tinha pensado que isso pudesse acontecer, já estava uns 12 anos na empresa, jamais, o cara nem tinha currículo mais, porque, tipo, currículo ele mandou a primeira vez que entrou na empresa e nunca mais pensou que ia precisar. Aí ele começa a procurar uma vaga de emprego. E nesse momento de pandemia, coisa e tal, fica difícil de conseguir uma outra oportunidade. E até porque o cara já meio que estava desatualizado, ok? Então, no começo, ele diz, olha, eu aceito uma oportunidade desde que pague o mesmo salário que eu trabalhava. Passa um mês, 2 meses, vou encurtar a brincadeira. Digamos que daí já passou um bom tempo, o cara está desesperado já atrás de emprego. Naquele momento que aquele cara que antes era um executivo e ganhava bem, ele já está aceitando qualquer coisa, não é verdade? O cara precisa pagar, pelo menos para ter alguma coisa para ele. Nesse momento hipotético que eu trouxe para vocês, o cara está aqui, ó. O cara está aqui, ó. Na verdade, todo mundo tem aqui um nível, né? Vou trazer uma questão de concurso que ele até traz o nível de cada um aqui, de cada um dos pontos, tá? Mas assim, ó, o cara que já está desempregado há um tempão, ele fala assim, cara, pelo amor de Deus, eu preciso de uma oportunidade de trabalho para que eu consiga atender minhas necessidades fisiológicas. Eu preciso comer, cara, eu preciso viver, cara, eu tenho que ter um mínimo aqui, eu preciso. Ele aceita. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Esse cara que está precisando muito da vaga,
Vocês acham que ele dá bola se o cara que senta na mesa do lado dele, se ele dá oi ou não dá oi? Cara, ele olha pro cara lá, tipo assim, não quer dar oi? Não dê oi, dane-se você. Eu sei que eu vou ter meu salário, eu vou ter meu dinheiro. Ah, porque despediram o cara que botaram, tipo assim, que o cara entrou, era um cara que eles gostavam muito, o cara fala, dane-se, eu tô precisando muito. Então, assim, ó, primeiras necessidades fisiológicas, ok? Vamos subir aqui na pirâmide, tá? Necessidade de segurança. O que acontece? Imagina que o cara trabalha na empresa e está ganhando salário, está atendendo as necessidades ali básicas dele ali, de fisiológicas, ok? Só que a empresa, ela não está muito bem. A empresa, ela está com dificuldade de honrar os compromissos. Sabe aquela coisa assim, tu trabalha, mas não sabe se vai receber? Então, assim, pô, vai que daí no mês que vem. E daí o cara fala, não, o que acontece numa situação dessas, que eu criei também aqui, a pessoa começa a disparar currículo para tudo quanto é lugar, porque ele fala assim, cara, eu até estou recebendo, ó, eu estou recebendo, estou com as minhas necessidades fisiológicas ali atendidas, né? Só que assim, ó, eu estou desconfiado que a empresa vai quebrar. Então, assim, ó, eu até aceito ganhar um pouco menos, mas eu quero ter a segurança de que o negócio vai funcionar. Eu quero ter um salário, eu quero ter um salário que todo mês caia na conta, né? Não adianta o cara viver assim que um mês ele ganha, daí outro mês ele não sabe se vai receber, daí depois outro mês ele pensa que vai receber e não recebe. Eu preciso ter segurança para fazer um financiamentozinho de uma casa, de um carro, eu quero viver feliz, ok? Beleza. Chega num patamar que o cara está trabalhando, o salário dele é sempre pago em dia, tudo funciona, tudo está funcionando. Só que daí ele chega em casa e ele fala para, ou a mulher fala para o marido, para mudar um pouco a conversa. A mulher fala para o marido e fala assim, cara, não tá legal, não tá legal. O que, como assim não tá legal? O cara fala, o que acontece? Eles não estão pagando direitinho? Não, eles pagam direitinho. Cara, eles estão pagando tudo ok, não está resolvendo nossas coisas, a gente não tem uma casa, não tem a necessidade de segurança, né? A gente não tem um lar, não está tudo funcionando, tá. Mas o que é? Não, é assim, ó, o ambiente lá da empresa não é legal. Não me sinto bem. Sabe aquele lugar que a pessoa não se sente bem? Então eu não me sinto bem. Eu sinto assim que as pessoas não têm a ver comigo, sabe? Eu gosto de uma coisa, elas gostam de outra, eu não posso nem olhar para elas, ou elas não podem nem olhar para mim, então isso me faz mal. Por quê? Porque eu falei para vocês, o ser humano, ele é um ser social. Então, assim, ó, a pessoa ela vai evoluindo, né? Então, quantos casos de pessoas que o cara né, quer sair, ou quer fazer uma mudança, ou precisa mudar, porque ele diz assim, ó, eu não tenho, né, eu não sou aceito naquele local, eu não tenho, assim, eles não me convidam para as festas, eles fazem festas e não me convidam, né? Já pensou? Então, assim, são pontos aqui que tem um cuidado. E é claro, ó, às vezes, não adianta você dizer que vai aumentar aqui o salário se o cara não se sente seguro. Ou, às vezes, a necessidade dele é de sentir fazer parte do meio, ser aceito. Então, você, com cada pessoa, vai trabalhando a necessidade dela, motivando de forma individual para alcançar os objetivos organizacionais. É disso que a gente está falando, tá? O próximo aqui na pirâmide é a necessidade de estima ou de status. Então, é assim, ó, às vezes a pessoa ganha super bem, só que internamente, dentro dela, ela diz assim, poxa, eu tinha que trabalhar assim, eu vejo assim que as mesmas pessoas que ganham o que eu ganho e que frequentam os mesmos lugares que eu frequento, elas, elas, elas têm assim um cargo pomposo, né? Ou elas têm uma profissão diferente, e daí, em muitos casos, a pessoa quer tudo que ela quer, na verdade, ela tem um a mais ali no cargo, ou uma questão assim de status, né? Uma questão de reconhecimento, né? De reconhecimento, as pessoas reconhecerem ela como sendo, né, a pessoa. Então, para essa pessoa, ela quer reconhecimento, ela não quer salário, ela não quer segurança, ela já é bem aceita, mas ela quer reconhecimento. E, por fim, é aqui a questão da autorrealização, que é justamente a ideia do meaning, né, de fazer sentido. Então, assim, ó, as pessoas, muitas vezes, a pessoa chega num determinado momento que ela já está ganhando super bem. Vocês sabem de vários casos de várias pessoas, assim, que a gente vê às vezes pela mídia, né, que o cara já ganhou fortuna, já ficou super bem, coisa e tal, e o cara chega num determinado momento que ele diz assim, cara, eu quero largar tudo, mas agora eu quero fazer uma coisa, cheguei lá financeiramente, mas eu quero fazer uma coisa que me faça feliz, que diga que eu tenha propósito. Então você tem casos de pessoas que se tornaram assim, ultra mega milionárias, que elas se afastam da empresa e elas vão cuidar
questões sociais que trazem realização para ela, né? Concordam, pessoal? Com certeza. Com certeza, né? E é legal, eu não sei como é que... Imagino que o professor também tenha comentado, a gente está fazendo aqui uma revisão, mas assim, ó, o nosso bate-papo aqui é porque a gente vai trabalhar depois, a gente depois não vai ficar falando da questão comportamental, né? A gente vai começar depois, a gente vai começar a trabalhar a questão dos métodos, né? Ao longo das próximas aulas, a gente vai trabalhar sobre métodos. Só que assim, ó, de nada adianta a gente pegar uma ferramenta de métodos se você não olhar o cara lá e dizer assim, cara, esse cara aqui tem necessidade disso aqui, vamos motivar ele aqui a funcionar, né? Tem um autor que o pessoal gosta muito, que é aquele assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, né? Ele tem outros livros também ali, para justamente, aquilo foi assim, não sei o que, me lembro assim, que tinha vários cursos, isso no final dos anos 90, anos 2000, né? Mas hoje deve ser ver em audiobook no YouTube, né? Que era justamente para conseguir trazer as pessoas para mais próximos e para não para influenciar, tipo, hipnotizar o cara e fazer o cara te obedecer robô, né? Mas é uma forma assim de você se colocar no lugar dela e conseguir entender quais são as necessidades dela e conseguir com isso também ter melhores resultados para ela, você vai ajudar ela e para você também, para as coisas fluírem, tá? E é um pouco disso aqui quando a gente está falando aqui na abordagem comportamental. Nos próximos slides, ele vai falar sobre cada uma das necessidades, ó, o que é necessidade fisiológica, né, e o que é a consequência se ela não é atendida, né. Então, aqui ele traz situações, esse material ele vai ficar todo disponível para vocês, então ele traz aqui sobre as várias necessidades, como a gente já abordou, imagino, né, a gente está visualizando, está lendo aqui, então a gente consegue visualizar aqui o que acontece. Essa questão aqui, ó, até comentando, né, quando o cara está numa situação difícil, né, tem pessoas que eles têm crise de pânico, crise de ansiedade, não é meu foco aqui na coisa, né, mas dizem que a maior parte dos infartos acontece com os executivos na segunda-feira. O cara já passou domingo, final de semana inteiro se remoendo dos problemas que ele vai ter que resolver na segunda-feira, chega segunda-feira lá pelas 10 e pouco, 11 horas, o cara capota, né, então, né, não. Vida em equilíbrio. Ó, a questão das necessidades sociais, né? As necessidades de estima e as necessidades de autorrealização, tá? Ó, o que é a necessidade, né? E o que é a consequência dela não ser atendida. Desculpa, não apareceu. Agora sim. Qual que é o sentimento que ele tem? Então, o objetivo não é ninguém ser psicólogo, mas justamente poder, né, da melhor forma, auxiliar e motivar a equipe, porque vai trazer melhores resultados para ela e vai trazer também, consequentemente, melhores resultados para a organização. Eu vou fazer o seguinte, nosso próximo assunto vai ser depois a escola burocrática. Eu vou finalizar a comportamental e vou fazer algumas questões aqui de múltipla escolha rapidamente, só para a gente ver sobre o conteúdo, talvez uma ou duas, só para a gente trocar uma ideia, tá? Então, assim, ó, a escola comportamental, um estilo participativo de liderança, né? Autocontrole em oposição ao autoritarismo, então você começa a pensar no autocontrole, numa ideia de gestão participativa e não alguém mandando lá, impondo, porque se a escola anterior, que era das relações humanas, já disse que a equipe exerce muito mais influência do que aquele chefe, então dá para tentar pensar as escolas anteriores e ter a questão uma deficiência ali, o excesso do tratamento psicológico, tá? Em relação ali podemos assinalar, né? A motivação não é controle exclusivo da empresa. O indivíduo e os grupos, eles são condicionantes para essa motivação. Os grupos influenciam a produtividade individual e coletiva. Existe uma revisão do conceito de autoridade e a introdução do controle social nessa nova concepção. Né? Então, aquilo que a gente viu lá de responsabilidade e autoridade, na abordagem clássica, ela dá espaço, né, por um controle social da própria equipe.
análise das funções de liderança e dos diferentes estilos. A gente vai estudar a questão das lideranças dos diferentes estilos de liderança. A crítica que se faz a essa escola comportamental é que ela não considerou a influência do ambiente externo, né? Todas elas aqui, elas estão sempre voltadas para o ambiente da empresa, elas não pensam na organização como um ambiente, né, com a influência externa também, tá? E para os grupos internos da empresa. Aí, a nossa próxima abordagem é estruturalista. O que eu vou fazer, tendo em vista o nosso horário? Eu vou aproveitar, vou tirar um pouco da apresentação, vou olhar nas coisas, e a gente vai trazer algumas questões para a gente dar uma conversada. Deixa eu só tirar aqui, só um pouquinho, tá? Quero só chegar aqui em algumas questões para a gente fazer uma praticada. Beleza, já tenho elas aqui e a gente vai finalizar com elas aqui, tá? Deixa eu apresentá-las para vocês aqui. Ok. Deixa eu só arrumar. Só um pouquinho. Que agora eu tenho que voltar para ver vocês também, né? Ok. Estamos aqui e a primeira questão diz assim, ó. Vamos fazer um bate-bola aqui, tá? Isso aqui é um concurso para o cargo de especialista portuário, formação, né, administrador, e aqui, ó, prova para o cara ser especialista portuário, tá? Um salário legal, né, concurso para nível superior, né, administrador. Então, como é que é a questão, para vocês verem como cai bastante esses assuntos, né? Então, diz assim, ó, os princípios de baixos custos de produção, melhor produtividade, aplicação de métodos científicos. Lembra? O empirismo deve ceder lugar aos métodos científicos, né? Na determinação da melhor forma de se executar as tarefas e a seleção científica, teoria científica, de trabalhadores para que posteriormente sejam treinados, educados e desenvolvidos para melhor executar seus trabalhos, dentre outros, são atribuídos a quem, né? Já aproveito para comentar com vocês, Jack Welch foi presidente da General Electric, que é a última opção, né? Então esse nome estava muito em alta, final dos anos 90, para o início dos anos 2000, vendeu um monte de livros. Peter Drucker, vocês também devem ter ouvido, com outro professor. Max Weber, a gente não falou sobre essa escola. Então, sobraram dois. Ah, beleza, obrigado pela informação ali, José, da Letícia. Então, assim, ó, vocês veem como caem questões sobre o nosso assunto, né? Quem era o autor, né, ou quem que é o autor, que vai justamente, né, seleção científica dos trabalhadores, né, pensando naquela abordagem científica, né, falando também em que o empirismo deve dar espaço, né, para toda uma análise e tudo mais. O que vocês acham que é a resposta? A, B, C, D ou E? Coloquem ali no chat, pessoal. O que vocês acham? Quase, Niverson, quase, quase. Vai de novo, vai de novo. B, isso mesmo. É isso mesmo, tá? Só sobrou as duas. Por isso que eu digo, o que acontece? Quando falar sobre estrutura, é Fayol. Quem foi que disse que tinha que formar administradores? Era o Fayol, né? A respeito das funções da empresa, Fayol. Quando fala abordagem científica, é Taylor, né? Tempos e movimentos, chão de fábrica, é Taylor, beleza? Bem legal. Ó, do mesmo concurso, a partir de várias experiências executadas entre 1927 e 1933 e liderada por um grupo de pesquisadores da Harvard, na Western Electric, lembram? Western Electric, né, era numa localização, né? Uma nova e importante abordagem tem início na teoria da administração. O que ele fez? Aqui ele não perguntou, tranquilo, Niverson, aqui ele não perguntou que era a experiência de Hawthorne, que foi na Western Electric, né? E qual teoria era essa? Lembra que a gente trabalhou? A científica não é, porque essa é de Taylor, né? Essas outras ali também fica bem fora do que a gente conversou. Qual que vocês acham que é a resposta? A, B, C, D ou E? Que é D, né, prof? Isso, a resposta é a letra E. Letra E. Opa. Abordagem das relações humanas. Isso, das relações humanas.
que era lá do Elton Maio. Lembram? Relações Humanas, Elton Maio, experiência de Haldor. Beleza? Vamos para uma próxima. Quanto à teoria comportamental, é correto dizer que, alternativa A, devem ser enfatizados padrões de liderança autoritários. Pô, comportamental não falou que a motivação individual, você vai dizer que deve fomentar a autoridade, tipo uma ideia bem da abordagem clássica? Não, isso está errado. Agora, os grupos informais de trabalho, eles têm um importante papel na determinação das atitudes e do desempenho dos trabalhadores. Cara, tem tudo a ver que é essa. Eu acho que é essa, mas vamos ler as outras para ver as demais, tá? Parece que é a B, tá? É a melhor elaborada, né, professor? Vamos ver a C. A satisfação dos trabalhadores não tem relação com maior produtividade. Não, a gente está vendo justamente, desde que a gente chegou a começar das relações humanas, que tem sim. Letra D. É exigido do perfil gerencial que tenha mais habilidades técnicas. Não. Aqui ele vai justamente dizer a questão da preocupação com a questão do comportamento, da motivação, então, né, questão psicológica, não é a D. E a letra E diz, o comportamento adequado deve ser estimulado por meio de coação. Coação, a gente viu lá em gestão socioambiental, é você obrigar a pessoa a fazer um determinado comportamento. Né? Então, você coage a pessoa, você, de certa forma, obriga ela, faz com que ela tenha determinado comportamento. Então, também não é isso, tá? Resposta, então, a letra B de bola. Por fim, a nossa última pergunta do mesmo concurso diz assim, ó, Abraham Maslow, né? Tu vê, o cara que estudou aqui, ele, né, claro que tem bastante perguntas, né? Tem de outras matérias também, mas eu peguei só as da nossa aqui. Abraham Maslow é considerado um dos principais teóricos da motivação. De acordo com esse autor, em média, o índice de satisfação de uma pessoa, é que é bem interessante, ó. Isso, alguém já respondeu aqui, ó. Olha que interessante, de acordo com esse autor, em média, o índice de satisfação de uma pessoa é de 85% no caso de necessidades fisiológicas, 70% no caso de segurança, 50% no caso sociais e 40% estima e 10% de autorrealização. Qual teoria é representativa do pensamento desse autor? Então, aqui, o pessoal já colocou a resposta e é teoria da hierarquia das necessidades, tá? Abraham Maslow, teoria da hierarquia das necessidades. É letra A, o Jorge acertou, perfeito. Pessoal, legal, gostaram? A gente foi até a abordagem comportamental. Na aula que vem a gente dá continuidade, na aula que vem a gente conclui essas teorias, mas acho que a gente até não vai levar todo o nosso encontro, porque essa parte mais antes ela vai mais rapidinho, tá? E vai ser bem bacana. Vamos ver como é que a gente vai na aula que vem, tá? Agradeço bastante a participação. Fico feliz ali que o pessoal disse que legal, que, né, que gostou também desse bate-bola, né, a respeito do conteúdo. Desejo para vocês uma excelente semana. Até semana que vem. Né? Lembrem-se de se inscrever no canal no YouTube. Quem tiver interesse no concurso ali, acessa ali o link que eu coloquei no chat. Acho que depois eu coloquei o link no chat. E se inscreva no canal, dá like no vídeo e depois fica lá a matéria no sala de aula, tá bom? Abraço, pessoal, tudo de bom. Bom descanso. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, prof. Até semana que vem.